Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV, mais do que um canal. Bora atualizar? Bora desabafar? Vamos falar de ontem? Claro que sim, vamos com a gente. A tabela de classificação nos coloca, numa situação ruim, complicada, porém, eu não vejo, gente, ainda esse negócio de estar rebaixado. Tem muita estrada ainda. Rebaixado não tá, não, mas veja só, o alerta tá ligado. Tá ligado, claro, e quanto antes, melhor, né? Não dá para ficar esperando. A tabela de classificação do Globo Esporte, né? Ela tá muito latente aí os números, e bora ver. Flamengo primeiro com 10 pontos, Palmeiras na segunda com 10 também, Fluminense na terceira colocação com 9 e o Ceará na quarta colocação com 7 pontos. Me chama a atenção aí, pelo que eu estou vendo de jogos, né? Ceará, né? E talvez o Fluminense, mas futebol tem dessas coisas. Bragantino o Fluminense trocou o técnico, né, Alessandro? Renato Gaúcho chegou e deu um up no time. Mas esse grupo aí, eu acho que o Fluminense não vai nesse G4 aí até muito tempo, não. Né? E o Ceará também não. Menos ainda o Ceará. Bragantino na quinta colocação com 7 pontos, Vasco na sexta com 6, na sétima o Juventude com 6, com 6 também está Fortaleza, Mirassol, mas ambos aí, Fortaleza com 8, Mirassol com 9 e o Internacional com 5 pontos. Então, continuamos com aquela tese que se o Sport tivesse, é foda, né? O tal do si elástica. Mas vamos lá, cabe a gente também cabe a gente também interpretar. Se no Vasco não tem erros e a gente tivesse que dava para vencer, né? A gente estaria aí nesse meio termo aí de 11º colocado. Com 3 pontos, nós estaríamos, né, abaixo disso aí, mas a gente vai ver a tabela. Aí, no segundo lugar da tabela, onde a gente vai residir, né, e é o objetivo do esporte... Nosso campeonato é aí, do 10º para baixo. Pronto, nosso campeonato é isso. Bem verdade. Acima disso é título, né? É considerado título. Acima disso, é para subir o Morro da Conceição, nadando de costa. Pois é. 11º colocado está o Botafogo com 5 pontos, com 4 Corinthians... 4 pontos, Corinthians na 12ª, com 4... Sandro, também. dá um F5 aí, Sandro, na tua página, porque tá rolando ainda o resultado. Dá um F5 aí. Isso, bem lembrado. Vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eu estava vendo depois aqui. Quando tu falasse, eu disse, eita, é atualização. Agora tá certinho, Tá certinho, né? Pronto. Então vamos lá, gente, perdão aí. 11º Fortaleza com 5 pontos, que me surpreende, né? Essa crise do Fortaleza. 12º Santos com 4 pontos. 13º, Corinthians com 4 também o Vitória na 14ª, Cruzeiro com 4 pontos na 15ª, e o São Paulo na 16ª posição com 4 pontos. Me surpreende, né? Nesse sentido aí, São Paulo está nessa colocação. Não pelo futebol, Corinthians também não pelo futebol, mas os clubes geralmente disputam a primeira banda da tabela, né? O Grêmio na 17ª colocação com 3 pontos, Bahia na 18ª com 3, Atlético Mineiro na 19ª com 2 e o Sport na 20ª com 1 ponto. Vai bem ao encontro, Aníbal e galera que está nos ouvindo e vendo aqui agora, ao que eu falei. Eu assisti, não todos os jogos, mas assisti Fortaleza jogando e não por acaso Fortaleza está aí. Achei fraco o Fortaleza. Santos, Corinthians... Sandro, o Grêmio é horrível. Horrível, eu falei aqui. Meu amigo... Bahia, horrível. Tá onde? Meu amigo, olha, o Grêmio... Ontem eu fiquei na segunda... para fazer o dever de casa, porque eu falei assim, caramba, eu quero ver como é que esse Mirassol é, né? Porque assim... É o nosso adversário, né? Sim. Meu amigo, Sandro, lembra de Reinaldo? Reinaldo, que gostava da Meropeia. Reinaldo, lateral. Foi 2 gols, Sandro, em cima do Grêmio. Confundido com um bandido, é esse? Não, é Reinaldo que gostava de lateral esquerdo jogando esporte. Foi 2 gols ontem, velho. 2 gols ontem, em cima do Grêmio. 4-1 o jogo.
O Grêmio tá uma draga miserável desde que Renato Gaúcho foi embora. Vou Pois dizer, é. viu? Eu não vou duvidar se o Grêmio orbitar essa faixa aí do 16º. Para mim não vai ser surpresa, não, viu? Como Vamos. também. Ah. Vai, termine. Não, desculpa, você que fala. Como também, assim, se você baixar aí um pouquinho, eu não vou me surpreender. Esse Mirassol, que todo mundo achava que seria o que o Sport é hoje, o Mirassol, ele já conseguiu 5 pontos no que lhe cabe em seu latifúndio e está muito bem obrigado, tá? Porque ele arrumou uma vitória contra o Grêmio, que é um time que não é do seu campeonato, mas ele venceu lá em Mirassol. Ele tem 2 empates, só tem uma derrota. Então, imagina, todo mundo achava que o Mirassol com 12 pontos nunca queria ter 5. Ele tem praticamente metade daquilo que ele disputou. Isso é uma média absurda numa Série A. Absurda. O Isso. Sport tem 1 ponto em 12. 1 ponto em 12. E pode, por exemplo, ter 1 ponto em 15 na próxima rodada, que é contra o Corinthians em Itaquera. Então, por exemplo, você. Como é? Scout de rebaixado, né? Total. Veja que Z4 pesado com 4 campeões brasileiros. Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Você não tem assim um Z4, um O time Z4 que não assim, tem força, vamos nem dizer time que não assim, tem know-how. Até porque, fora do conceito de futebol, né? Do gramado. É tipo time assim, que você tem não tem um força. Z4 com o Atlético de Goiás, com todo É, respeito, com isso, Goiás, com Vila Nova, né? isso. Você tem um Z4, cara, que é um Z4, assim, de peso, velho. Um Grêmio que é campeão do mundo, um Atlético Mineiro que é campeão da Libertadores, um Bahia que é bicampeão brasileiro, um Sport Isso. que é campeão nacional. Então, veja só, a tendência vai ser essa. Da mesma maneira que você pode ter um clube inusitado, por exemplo, indo para uma Sul-Americana, como o Mirassol da vida, né? Isso. Se ele não for rebaixado, ele vai estar na competição internacional, velho. Isso é um fato, isso é matemática. Como 2 mais 2 é 4, entendeu? Porque não tem espaço para muita coisa. Então, a faixa do esporte que ele vai orbitar, que é do 10º ali, ele não sendo 17º, evidentemente, ele vai buscar ali entre o 13º e o 16º, não vai para muita coisa, mas se, por exemplo, um time brasileiro for campeão da Sul-Americana e o time brasileiro ganhar a Libertadores, o G6 vira G8. Sim. Então, até o 14º, você consegue uma vaga internacional, que é a Sul-Americana. Então, o esporte pode, por exemplo, sei lá, se o Papai do Céu abençoar ele fizer 50 pontos, por exemplo, ele pode orbitar uma faixa de competição internacional. O grande problema é que ele tem 1 ponto, falta 49. Né? Puta que E pariu. o principal critério de desempate hoje é o número de vitória. Né? Hoje o Sport tem 1 ponto. Se ele ganhar, por exemplo, contra o Corinthians, que tem esses mesmo 4 pontos, talvez ele saia do Z4, porque, por exemplo, ele tem nenhuma vitória. Né? Ele vindo para 4 pontos, ele ia disputar ali, por exemplo, o São Paulo tem 4 empates, né? Não tem nenhuma vitória. Então, ele poderia ficar na frente do São Paulo com 4 pontos. Poderia ficar na frente do São Paulo com 4 pontos, pelo que está de desempate. Ficaria também na frente de um Bahia que vai enfrentar hoje o Cruzeiro. Hoje eu sou Cruzeiro, viu, velho? Vou dizer de agora. Hoje eu sou Cruzeiro desde Não, a gente está se acostumando a torcer não só pelo esporte, como também a azarar ou torcer, sei lá o termo que você vai total. usar. A partir de agora, meu Tem velho. que ser, porra. Coloca aí a próxima rodada. Tem que vencer e torcer pelos outros perderem. Torcedor, veja só. Hoje você é raposa desde pequenininho. Desde pequeno, sempre. Diz o hino E- do Cruzeiro aí pra gente cantar? É brincadeira à parte? Eu sei não, mas veja só. A imagem do Cruzeiro resplandece, tá no hino brasileiro. Veja só. Se você não tiver o que fazer hoje, 9h30, ligue aí onde você quiser e vá torcer pelo Cruzeiro no Mineirão. A partir de sábado, o que você tem que fazer é torcer pelos outros, meu velho. Porque, Pelos outros também. Primeiro. Por falar nos outros, no Mineirão hoje, 9h30, Cruzeiro tem superchat, tá? Tem superchat, tá? Eu vou ler. Obrigado. Deixa eu só ler os resultados, a gente vai para a outra rodada, como você pediu também. Cruzeiro, hoje, 9h30, contra o Bahia, torcer pelo Cruzeiro. Vitória venceu por 2-1 Fortaleza ontem. O Santos venceu de 2-0 o Atlético Mineiro. Quando eu digo venceu, é porque jogou em casa. Flamengo venceu 6-0 Juventude no Maracanã. Internacional perde em casa para o Palmeiras. Corinthians perde em casa para o Fluminense. Sport perde em casa para o Bragantino por 1-0. Mirassol 4-1 no Grêmio em casa. O Botafogo empata com São Paulo em casa, 2-1 o Vasco da Gama. Próxima rodada, os jogos, né? Sport, a gente vai falar aqui do Sport e Corinthians.
Tá dando uma travazinha aqui, meu filho. Vamos atualizar de novo a página? Vamos, filho. Vamos lá, vamos atualizar, já que tá dando um revés aqui. Bradesco com cacete. Vai para lá. Pá, agora. Corinthians e Sport, Vixe, sábado. é o primeiro jogo, é misericórdia. 4 da tarde. Jogo de TV para todo o Brasil, como é, né? Corinthians, Flamengo, Corinthians, Flamengo, Misericórdia. Corinthians. Corinthians e Sport, 16 horas, sábado, com a nossa transmissão aqui, né? Do nosso programa. Maracanã, no sábado também, Vasco e Flamengo. O Grêmio joga contra o Internacional no sábado, já no domingo. Pausa. Vê que joguinho cabra safado. Por favor, Alessandro. Domingo, Juventude e Mirassol. São Paulo e Santos. O Atlético Mineiro pega o Botafogo. Fluminense pega o Vitória. Fortaleza em casa pega o Palmeiras. Bragantino e Cruzeiro. E Bahia pega o Ceará. Algo a declarar da rodada, macho? Fora da gente, que a gente já falou. Veja bem, jogos interessantes aí, né? Eu acho que a gente vai ter jogos muito interessantes para mensurar. E veja, o fato de você jogar pelo primeiro, como diria na época de escola, você elucubre algumas coisas. Porque, veja bem, perdendo, não pontuando, por exemplo, perdendo, no caso em Itaquera, nada muda na sua vida. Mas digamos que haja um milagre, né? E você vença o Corinthians 0-1 em Itaquera. Você começa a ter olhos para a rodada no final de semana todo, porque do sábado até a segunda-feira você vai ter jogos totalmente interessantes. Ainda que você vença, você vai para 4 pontos, você pode até permanecer no 4, mas você, de certa maneira, você iguala a equação. Você volta para o jogo. Né? O Sport hoje, como o Rock enfrentou o Drago, está nas cordas. Porra, Ivo Drago. O Rock, quando enfrentou o Drago, da União Soviética, lá em 25 de dezembro, ele estava nas cordas. Foi maravilhoso. Que matou a Apolo, inclusive. O Drago matou a Apolo, inclusive. Mas, tal como o Rock enfrentou o Drago, dopado, Drago cheio de doping, está nas cordas. No direito, ele vai sofrer alguma sanção da justiça? Se fosse no Brasil? Não sei. O jurista é Vossa Senhoria, né? Leva não, porque faz parte do esporte, né? A pancada, a porrada, faz parte do esporte. Não sou capaz de opinar. Agora, 2 pontos. Tem um Grenal, né? Um jogo que pararia a cidade que você ama, que é Porto Alegre, sábado, né? Um jogo de 9 da noite. Tem um jogo bom para assistir também. Tem esse Grenal sábado. Tem um outro clássico. Aliás, rodada de clássico, né, Alessandro? Você tem Vasco, Flamengo, tem Grêmio Internacional e tem São Paulo e Santos. Tomando vinho, Semana Santa. Tomando vinho de Semana Santa. E por que não tem um Bahia e Ceará? E tem um jogo que já decidiu um campeonato nacional que é Corinthians de Esporte, né? Então você tem jogos aí importantes no cenário do futebol brasileiro. O Corinthians de Esporte já decidiu um campeonato nacional, Vasco e Flamengo é um clássico que para, por exemplo, o Rio de Janeiro, você tem um Grenal que divide um estado, uma cidade. Você tem bons, amigo. Primeira divisão. Jogos bons. Não era aquilo que a gente via no ano passado, que era aquilo que nos cabia, que era terça, quintas e sextas e afins. Agora, cara, para sábado, Alessandro, uma vez que é amanhã, todo mundo vai estar tomando seu vinho do Freito, comendo seu peixe, não vamos ter programa. É tentar recuperar a galera, né? É tentar pelo menos. Como é que tu sabe que não vai ter programa? Porque é sexta-feira santa, né, irmão? A galera tem que tomar um vinhozinho. Eu posso entrar ao vivo com o programa. Você que está dizendo que não vai ter. Vai pensar, se tem a notícia que todo mundo quer ouvir, daqui a pouco ou logo mais, enfim. Vai que, né? Vai que. Então, inscreva-se e acione o bendito sino das notificações. E outra coisa, Alessandro, veja, iremos enfrentar o segundo time praticamente em crise em sequência. O Corinthians perdeu para o Fluminense dentro de casa. Mas a torcida do Corinthians é foda, velho. Aquilo ali. Não, eu sei, mas não desanima, não. O time. Não, mas o time tá em crise, né? O time que. Mas quando a torcida fica naquele clima que tá ali, dentro de casa. Não à toa que o nome da torcida é fiel, né? Mas, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: eu também não vi esse time todo do Corinthians, né? Eu vi Palmeiras e Corinthians semana passada, em 15 minutos estava 2-0 para o Palmeiras, assim, de uma forma que o Sport não conseguiu. O que o Sport conseguiu conter o Palmeiras no primeiro tempo. Tudo bem que o Palmeiras viu com o time meio que em reserva, mas depois que entrou a cavalaria, nem foi isso tudo. Mas o Corinthians, em 15 minutos, botou 2-0 contra o Corinthians fácil, assim, na roda. Eu acho que, se Sérgio Oliveira voltar,
Se a gente conseguir pelo menos um dos laterais voltando também, ter pelo menos um homem de referência, um Paciência voltando, um Atencio nesse meio de campo, junto com o Tite Ortiz, um Zé Lucas nesse meio de campo, junto com o Rivera, você tem ali um esboço para esse time. Você, por Tá exemplo, dando. Tá um misto, como você está dizendo aí, de um pouco de azar, um pouco de planejamento, falta, um pouco do maestro não saber usar a as batuta. ferramentas, né? Tá lá e, porra, o cara tá vacilando ali, não sei o que aqui, e o cara não tá ouvindo o maestro. Né? É como se tivesse só nesse item. Tem um pouco de tudo. E dificuldade, claro, porque não tem menino na Série A. Então, para todo canto que você olhar, vai ter um probleminha para a gente resolver nisso daí. Agora, na teoria, o time do Sport não é ruim. Tá longe. Tá longe. Agora, falta mais quantidade com qualidade. Quando eu digo quantidade com qualidade, não necessariamente é uma quantidade tipo padrão Lucas Lima, Sérgio Oliveira, etc, etc, etc. Jogador G2. Está precisando de jogador G2 dentro do banco de reserva. Esse jogador aí que não está performando, não vai, pelo que eu estou vendo, porque já vem de tempo. Né? Ou está numa fase filha da mãe há muito tempo, que é o Fabrício. Enfim, como, por exemplo, o Fabrício. É complicado nesse sentido. Aníbal, que não é Bruno, que está em Portugal, que não dá bom dia, que dá boa tarde num programa que é bom dia. Feliz Páscoa, macho velho, para você. Muita saúde. Aliás, deseja saúde? Deseja-se, né? Claro. Qual o peixe que tu vai comer aí, macho? Rapaz, não sei. Vamos ver isso ainda. Aqui Não fala com tua talvez mulher, não, bacalhau, é? né? Tem moral em casa, não, é? Ó, eu quero comer tal peixe, poxa. Talvez um bacalhau. Não sou muito fã de peixe, não. Isso, mas talvez Eu não sou bacalhau. fã de bacalhau. Minha mãe me fez comer tanto bacalhau na minha vida que eu enjoei. Vê, enjoar de bacalhau é um privilegiado, né? Mas Num boa país Páscoa, onde se passa fome. Enfim, boa Páscoa para todo mundo, né? Páscoa nunca vai ser chocolate. Páscoa celebra-se a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E pois no é. terceiro dia ele ressuscitou e ele Mas vive. E é isso. 95% das pessoas não enxergam como você está falando. Enxergam que é Mas Páscoa, é a família, mas não tem essa reflexão, não. mas E cada um é olha que cada eu um, não cada sou tão um. religioso, viu? Eu não sou Pois, tão religioso, mas eu mas observo. cada um é cada É, um, cada qual é cada qual. correto. Então, bora fazer E eu só reflexões. espero não, eu só espero não levar um chocolate do Corinthians sábado. Pois é. já tem a capa. Já tem a capa pronta. Olha, meu Deus do céu, Meu aquele Deus do nosso. céu. Peraí. Olha, tu parece que não conhece aquele nosso amigo do canhão que vai abrir aquele energético hoje, vai tirar onda arretada hoje, tá ligado, né? É um feriadão que você aí, agora falando sério, tem um excelente almoço para quem pode ter almoço. Né? Infelizmente, eu estou falando aqui com gente que vai ter almoço e estou falando também com gente aí que não vai ter o direito a comer tão bem quanto a gente está imaginando aqui de alguns. Então, não entre nessa. É trabalho, cabeça, né? Para levantar e lutar. Mas, no geral, uma excelente Páscoa para todo mundo. É o momento de você, assim como o Natal, fazer reflexões, não só por que Cristo morreu, mas de perdão, de amor, de compaixão, de união e que tenham, né, esses detalhes dentro não só da mesa do almoço, né, do farto ou do tão pequeno, daquela comida simples, mas que tenham esse pensamento de vocês. Nada de violência, nada de não deixar de dar um perdão, de brincar, de conversar, de amar, de beijar, abraçar muito. Tu sabe, eu vou confessar aqui para vocês, eu tive uma fase da minha vida complicada de relacionamento com meus pais e de um tempo para cá eu descobri o quão imbecil eu fui de levar muito a sério algumas cocitas. E hoje eu tenho um relacionamento, puta merda, hoje não, de um tempo para cá, muito bom com meu pai e com minha mãe. A ponto de eu não abraçar meu pai e minha mãe por mais de 10 anos, cara. Eu não abraçava. Oi, tchau, beijo, mas não dava beijo. Hoje eu abraço, hoje eu beijo, hoje eu tenho medo de ficar só no mundo, mas é um medo normal, né? Quem não tem medo de perder o seu querido? Então, eu acho que é para fazer isso. Sempre há tempo da gente fazer essas reflexões, né? De beijo, de abraço, de carinho, de dizer que ama. Isso é frescura, velho. Bota para fora tudo, que não vale nada. Sensibilidade é que tem que ser trabalhada.
E não ficar assim, ó. Aquela coisa, eu tô Tesouro, certo. né? Vai te fuder que eu tô certo, Porra, às vezes é melhor chegar junto, pedir uma desculpa, ou abraçar, ou qual é o teu problema? Vem cá, porra, vem cá. Porra nenhuma, a vida é tão curta, velho, para essas merdas. Então, do meu jeito simples, direto, e com a comunicação para quem mora na beira-mar e quem mora agora que está numa favela, ou está numa portaria, ou está, sei lá, onde estiver no Uber, o simples, né, funcionário. Viva, meu irmão, sua família, viva sua esposa, viva seus filhos, abrace, beije seu pai, sua mãe. E quem não tem, mande beijo para seu pai, sua mãe, onde tiver, aquele ente querido, responsável, que fez tanto por você. Tá bom? Aníbal, tudo isso que eu desejo para tu também, tua família. Obrigado pelo carinho, pela atenção, meu irmão, tua. Tamo junto e Misturado não, misturado não. Tamo junto e, galera, assine o sino das notificações, porque pode ser que a notícia que você queira receber chegue, né? E você verá primeiro aqui. Já pensou? Pode ser seu presente de Páscoa, né? Já pensasse? Vai que, né? A notícia que tu quer. Eu não estou dizendo que é um presente. Não estou falando que vai sair. Nem eu. Mas eu disse que você pode receber informação aqui de saída do técnico P. Né? Ou já não, né? De primeira aqui, ou não. Enfim, outras notícias, né? Podem acontecer. Inclusive na Páscoa. E eu, inclusive, nada também. Gente, fica com Deus. Feliz Páscoa para todo mundo. A gente volta a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, independente do país que você mora no mundo. Mas amanhã, ao contrário do que a Aníbal disse, a gente deve vir aqui para a tela. Claro, é domingo a domingo aqui, pô. Meu nome é trabalho. Valeu! Feliz Páscoa! Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, Aníbal! Tchau, tchau! Tamo junto.